Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao terceiro bloco da Claraboia Espeleológica, uma luz sobre o conhecimento. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para participar desse evento que está sendo organizado pela Sociedade Excursionista Espeleológica. Para mim é um prazer participar desse evento, né? Não só desse, mas sempre que sou convidada para participar de eventos organizados pela entidade. Foi lá que eu aprendi, né, a minha profissão e me apaixonei pela espeleologia e entrei nesse mundo subterrâneo. Então, estar aqui hoje é um orgulho muito grande. Espero que vocês também gostem, né, o mesmo tanto da minha presença aqui. Bom, falando um pouquinho sobre a minha formação, eu me formei em engenharia ambiental em 2005 em Ouro Preto. Depois eu fiz mestrado e doutorado em geografia na PUC Minas. Todas as temáticas das minhas pesquisas, né, estão envolvendo o karst. Eu estou estudando sempre a região de Pains. Eu tenho um apreço especial por essa região, né, assim, desde que eu comecei a trabalhar na consultoria. Eu ia falar mais no final, né? Mas no âmbito profissional, eu sou diretora técnica da Spelion Consultoria, uma empresa que atua fazendo licenciamento ambiental de empreendimentos que conflitem com o patrimônio espeleológico, buscando um equilíbrio entre a preservação do patrimônio, mas também o licenciamento de empreendimentos que sejam relevantes e que tragam benefícios reais à sociedade. Então, desde que eu comecei a trabalhar, eu atuo na região de Pains. Então, a ideia, né, de estudar, de aprofundar as pesquisas nessa região é como se fosse um retorno para a sociedade, né, das pesquisas, do que eu aprendi ali naquela região. Eu, quando entrei em Ouro Preto, né, comecei a faculdade em 2000. Em 2003, um colega, tanto do curso de engenharia ambiental, né, quanto da SE, o Chibungo, me levou para a sociedade e logo que eu entrei numa caverna, né, eu já me apaixonei perdidamente e comecei a frequentar a SE, onde eu fui diretora de imprensa e divulgação. Participei de vários eventos, da organização de alguns eventos, né, como por exemplo a Jornada de Estudos Espeleológicos. Atualmente eu sou conselheira fiscal da Sociedade Brasileira de Espeleologia e coordenadora da Escola Brasileira de Espeleologia. Hoje eu vou falar sobre a minha pesquisa de doutorado, né, minha tese de doutorado, onde eu abordei o patrimônio geomorfológico da região kárstica de Arcos-Pains e as possibilidades para a utilização geoturística da região. Eu vou começar a palestra fazendo uma introdução sobre a karstologia e a espeleologia, explicar um pouco o que é o karst, a origem dessa palavra, fazer uma abordagem, né, um nivelamento introdutório para o assunto que eu quero mesmo tratar, que é a sistematização do patrimônio geomorfológico no âmbito nacional e internacional. Depois eu entro no meu estudo de caso, que é a região kárstica de Arcos-Pains. Então, vou primeiro caracterizar a região e mostrar como que eu fiz, né, o trabalho. Então, eu fiz um inventariamento, caracterização, patrimônio geomorfológico. Depois, eu estabeleci algumas estratégias para valorização e divulgação desse patrimônio no âmbito do geoturismo. E finalizo, né, com algumas considerações gerais, finais. Bom, na parte da introdução à karstologia e à espeleologia, não dá para a gente começar a falar sobre o assunto, né, sobre a importância do karst e da espeleologia no mundo, sem mostrar esse mapa,
onde estão evidenciadas as regiões carbonáticas no mundo. Aproximadamente 20% dos territórios, né, dos continentes, são cobertos por rochas carbonáticas, claro que com composições químicas diferentes, com idades de deposição diferentes, com um grau maior ou menor de karstificação, mas todos os continentes do globo, eles têm, né, uma porcentagem de rochas carbonáticas. Essa palavra, karst, ela teria se derivado de uma palavra pré-indo-europeu, que é garra, car ou garra. Essa palavra significa pedra, e ela ainda é presente em vários dialetos europeus e do Oriente Médio. Em esloveno, essa palavra significa kras, e existe uma região na Eslovênia que se chama Kras. Como vocês podem ver na foto, né? Essa foto é do Planalto de Kras, da região de Kras, né? A montanha Nanos, que é o pico mais elevado dessa região de Kras. Vocês podem ver que é uma paisagem muito pedregosa, né? Com uma vegetação mais arbustiva, e as rochas aqui se sobressaem. Então, essa região ficou conhecida como sendo karst clássico, né? Foi a primeira região no mundo a ter os fenômenos kársticos estudados e organizados, né? Vou falar um pouco mais para frente disso. Então, essa palavra kras, ela foi bastante divulgada, né? Então, nesse mapa que eu estou mostrando, a região do Planalto de Kras, ela está circulada de preto, né? Essa região fica próximo da Itália, do Golfo de Trieste. Então, lá na Eslovênia, a região é Kras. A Itália, que é a divisa com a Eslovênia, essa palavra pronuncia-se Karso. Só que, apesar das primeiras pesquisas terem sido realizadas na Eslovênia, as primeiras publicações foram feitas em alemão ou em inglês. Então, e nessa língua, né, inglesa, essa palavra se pronuncia karst. E aí, abrasileirando, a gente chama de karst. Essa, então, é a terminologia da palavra. Os fundadores da espeleologia, né, antes dessas pesquisas que eu estou dizendo, né, que aconteceram no Planalto de Kras, já tinham pesquisadores, né, como Martel, Grund, Penck, Katzer. Esses cientistas, né, esses estudiosos, já vinham estudando cavernas ou fenômenos kársticos. Mas Jovan Tivit, em 1893, foi o primeiro pesquisador que sistematizou uma pesquisa sobre o karst. A tese, dissertação de mestrado dele, se chama Das Karstphänomen, e ele publicou essa dissertação em alemão. Nesta língua, né? Claro que é muito restrito o acesso, mas em 1995, essa tese foi traduzida para o inglês. Já facilitou muito o acesso, mas aqui no Brasil a gente sabe que muita gente tem dificuldade com essa língua. Então, o professor Luiz Eduardo Panicet Travassos, que é o meu orientador, tanto da minha pesquisa de mestrado quanto de doutorado, ele traduziu essa dissertação para o português com autorização da Academia Sérvia, né, de Ciências e Artes. Jovan Tivit era um sérvio, apesar de ter estudado na Eslovênia e publicado em alemão.
E esse livro está disponível gratuitamente no site da Spellion Consultoria, www.spellionconsultoria.com, e tem também outras publicações científicas que podem ser baixadas gratuitamente lá no site. O que é o karst? O karst, ele é um sistema, né, que pode ser um sistema geológico que pode ser definido por entradas e saídas de água. É uma paisagem que tem uma morfologia e uma drenagem subterrânea, né? Ela é criptorreica, ela fica escondida, e inclui cavernas que são originadas basicamente pela dissolução da rocha. É um sistema aberto composto de dois subsistemas, hidrológico e geoquímico. A interação desses dois subsistemas vai promover a gênese do modelado, né, do sistema kárstico, onde as cavernas se incluem. Não apenas, né, mas também se incluem. E essas formas, as formas que aparecem, as dolinas, uvalas, poliês, lapiás, são a consequência da inter-relação desses dois sistemas, né, do hidrológico e o geoquímico. Dependendo da composição química, da rocha carbonática, da disponibilidade de água, da topografia, do clima, da vegetação, essa paisagem vai apresentar características diferentes, né? Os processos que vão acontecer, né, nesse ambiente, eles são semelhantes, mas a morfologia das feições também são semelhantes, mas elas vão apresentar algumas características, né, que as diferenciam, né? Por exemplo, no sistema morfoclimático frio, os lapiás, as rochas, né, elas são mais arredondadas, porque tem muito movimento de arraste, né? Já no sistema tropical, né, existe essa formação de cones, de torres, né, devido à grande disponibilidade de água. No sistema morfoclimático temperado, existe também o contato com o gelo, né? Então acaba desagregando muito as superfícies, como a gente pode ver nessa foto da Croácia, né? É uma nascente, né? Na Croácia. E temos também a possibilidade de haver feições kársticas no sistema morfoclimático árido e semiárido. Essa foto que eu estou mostrando aí é do Egito, mas na Arábia Saudita, né, desses ambientes mais áridos, é possível também desenvolverem, o sistema kárstico se desenvolver, né? Os aspectos geológicos e geomorfológicos. Foi mal. Pegadinha. Os aspectos geológicos e geomorfológicos básicos envolvidos na origem e evolução dos sistemas kársticos são uma rocha solúvel, né, que seja favorável aos processos de dissolução, descontinuidades planares, como por exemplo acamamento, fraturas e foliações, porque é por onde são os espaços, né, iniciais por onde a água vai percolar para fazer o modelado kárstico. Existir uma recarga hídrica, precisa ter água, né, para haver o contato rocha hidroquímica, né, com a rocha. E precisa ter um gradiente hidráulico, né? Então precisa ter volume de água, a água precisa correr, né? Para poder acelerar esse processo de dissolução. O calcário, né, ele é desenvolvido, o calcário não, desculpa, o karst, ele é desenvolvido através da porosidade secundária da rocha. Os condutos são desenvolvidos
na porosidade secundária da rocha, que são essas fraturas, o acamamento, né? As fraturas e as foliações. Aqui tem um esquema simplificado, claro, né? Mostrando como que é formado o karst, né? Então, a água da chuva entra em contato com a vegetação e ali tem matéria orgânica, então ela se torna levemente acidificada. Quando ela entra em contato com a rocha carbonática, existe uma interação entre a rocha e a água, né? E pelas fraturas da rocha, ela começa a dissolver, procura, né, um caminho preferencial, então ele vai dissolver vários microfraturas até achar o caminho preferencial, e aí, partindo daí, a caverna começa a ser escavada, depois, no momento posterior, né, tem uma instabilidade e ocorrem alguns desabamentos de blocos, e no momento posterior começa também a deposição química, que são os espeleotemas. O karst ele pode ser dividido em 3 compartimentos, que é o exokarst, que é a área mais superficial desse relevo, o epikarst, que é uma zona de transição entre o exokarst e o endokarst, o contato solo-rocha, né? Nesse ambiente podem ser armazenados volumes importantes de água. Várias cidades da Europa, por exemplo, são abastecidas com água que é armazenada nessa zona do epikarst. E o endokarst propriamente dito, que são as cavernas propriamente ditas, né? Essas cavernas podem ser alagadas ou não, né? Aqui eu estou querendo mostrar algumas feições do exokarst, como os lapiás, por exemplo, dolinas, uvalas. Aqui uma foto típica de um epikarst. Aqui o endokarst, né? Então, morfologias diferentes de condutos, tamanhos diferentes de conduto, processos diferentes e rochas de composição química diferentes, né? Formando morfologias diferentes. Dentro, no interior das cavernas, né? Podem ser observados as deposições químicas, que são os espeleotemas. Existem diversos tipos de espeleotemas, né? De águas circulantes, águas estagnadas, águas de exudação, e todos os processos que interagem com o ambiente kárstico, eles vão formando, né, feições diferenciadas que são importantes para essa abordagem do geoturismo, né? Tudo isso gera um interesse, um fascínio pela população, né? Então, essas regiões são muito utilizadas em todo o mundo para visitação e para o entendimento dos aspectos físicos que envolvem as pesquisas científicas, né? Para divulgação de pesquisas científicas que envolvem esse ambiente. Eu falei muito rapidamente, é claro, né, por causa do tempo aqui também, mas eu falei sobre o desenvolvimento das cavernas no carbonato, que é o karst conhecido como karst tradicional. Mas existem cavernas que são desenvolvidas em outras litologias. Essas cavernas, nesse caso, né, nas outras litologias, elas não são formadas pela dissolução principalmente. Elas são formadas devido a outros processos, como interperismo, erosão diferencial. Em arenites e quartzites, por exemplo, tem processos de dissolução, mas esse não é o processo principal. Eu não vou abordar isso aqui com muito detalhe, porque existem blocos
aqui no evento, né, falando especificamente sobre o desenvolvimento de cavernas nessas litologias, então não vou me aprofundar muito, não. Existem cavernas que são desenvolvidas em zonas costeiras, né, e se originam da abrasão do mar, de processos tectônicos ou a combinação desses dois fatores. Cavernas, nessas cavernas, em outras litologias, o abatimento de blocos é um processo muito importante na tectônica, né? As zonas de fraqueza que promovem essas instabilidades e essa queda de blocos, esse processo é muito importante, né? E, como cavernas em granito, por exemplo, cavernas em talos, né? E existem também cavernas que podem ser formadas a partir do resfriamento da lava basáltica, que são as cavernas vulcânicas, e também cavernas em grandes pacotes de gelo, né, que são as cavernas glaciais em regiões alpinas. Aqui um exemplo de caverna no quartzito, é uma foto lá de Bitpoca e da SE, peguei emprestado, uma caverna no granito, então vocês podem observar pela foto, né, que a acomodação dos blocos que gerou, né, que desenvolveu a caverna. Essa é até uma caverna grande, vocês podem ver pelo tamanho dos blocos, mas normalmente são cavernas menores. Cavernas em formações ferríferas, itabirito e canga, que estão em um processo, o processo de intemperismo é muito importante, né, na formação dessas cavidades. Aqui eu trouxe um exemplo de uma ice cave. Essa não é uma caverna glacial, mas é uma caverna que eu tive a oportunidade de visitar enquanto eu estive na Eslovênia, apesar da foto não ser minha, né? Mas devido à circulação do ar, formam-se espelhotemas de gelo dentro da caverna. Então é uma caverna formada na rocha carbonática, mas a circulação de ar promove a gênese desses espelhotemas de gelo. E cavernas vulcânicas. Bom, falando sobre a sistematização do patrimônio geológico, né, o Brasil ele tem grande potencial para o desenvolvimento de vários tipos de turismo e tem se desenvolvido muito aqui no Brasil as temáticas, as pesquisas direcionadas para o geoturismo. Esse tipo de turismo, a visitação baseia-se na apreciação e entendimento dos aspectos abióticos da paisagem. E esse turismo tem 3 motivações, que é a recreação, o lazer e o aprendizado. Então, enquanto o turista ele está passeando, ele aprende alguma coisa. Nesse ambiente, ele acaba sendo apresentado, né, as pesquisas, as atividades, né, de preservação, acaba entendendo a importância da preservação do patrimônio geológico e preservando para futuras gerações. Esse tipo de turismo incentiva muito o desenvolvimento de pesquisas relacionadas às ciências da Terra, porque para haver o geoturismo precisa ter pesquisa científica. Promove o envolvimento da comunidade, dá visibilidade internacional à região, promove a educação ambiental e estimula a geração de emprego e de renda, porque enquanto as pessoas estão indo visitar a região, né, em busca do conhecimento de um atrativo geológico, elas estão usando hotel, restaurante, né, então acaba movimentando a região. Existem 2 karsts que são os karsts mais relevantes do mundo, né? São os maiores exemplos de karst do mundo. É o karst do sul da China, que é reconhecido mundialmente pelas suas paisagens exuberantes, né? Pelo tamanho das feições kársticas que se apresentam ali. E o karst da Eslovênia, por ter sido o primeiro karst a ser estudado no mundo, e expressões e palavras que ainda são, né, que são originárias da língua balca, são reconhecidas em qualquer lugar do mundo, como, por exemplo, dolina, uvala, são polier, são palavras
que são originárias da língua balca e que são utilizadas ainda usualmente, né, por qualquer pesquisador do karst. Na América do Norte, os locais mais importantes sobre o karst é o Parque Nacional de Nahama, no Canadá, pelo karst em climas frios. Tem a Mammoth Cave, que é a maior caverna do mundo, né? Tem mais de 600 quilômetros topografados. Cavernas de Carlsbad, no Novo México. Ciancana, no México, localizado na Península de Yucatán. E na América do Sul, tem o Parque Nacional de Canaima, na Venezuela. E no Brasil, as cavernas, o Parque Nacional do Peroaçu, por possivelmente ter a maior cânion kárstico do mundo. No mundo todo, várias estratégias de divulgação do patrimônio geológico têm sido utilizadas, como construção de colunas estratigráficas em museus, maquetes, réplicas de vestígios paleontológicos, né? Todas essas painéis interpretativos instalados em regiões estratégicas, né? Todas essas são estratégias que dão visibilidade ao patrimônio geológico. Então, a minha intenção era aplicar todas essas técnicas na região kárstica de Arcos-Pains. Por que lá na região kárstica de Arcos-Pains? Né? Ela é uma região importantíssima, que tem representantes, exemplos, né, de cavernas com animais, espécies ameaçadas de extinção, animais troglóbios, cavernas relevantes, sistemas hidrogeológicos ainda pouco estudados. É uma região que sofre uma pressão antrópica muito grande, não só pela mineração, mas pela expansão urbana, pela agricultura, pecuária e também pelo turismo informal e predatório, porque como não é um turismo organizado, ele acaba trazendo alguns impactos, né, alguns problemas para a região. Então, devido a essa importância, né, tem assim, exemplos, né, vestígios, foram encontrados vestígios importantíssimos arqueológicos e paleontológicos na região. Então, é um exemplo importante do karst nacional e ainda pouco estudado. Então, eu quis valorizar essa região, como eu já disse no começo, desde que eu comecei a trabalhar, eu visito essa região, né? Então, por isso eu resolvi estudá-la. Essa é uma fotografia típica, né, dos maciços carbonáticos típicos da região. Como que se desenvolveu o karst nessa região? Esse é um esquema que foi produzido durante a minha tese, né, pela Juliana, que é minha irmã, me ajudou demais no desenvolvimento desse trabalho. Durante o Eoceno, a região provavelmente estava aplainada, né? Haviam algumas poucas dolinas na superfície e a existência, né, dessas dolinas e o nível do lençol freático ainda no topo começou a formar a primeira geração de cavernas através do fraturamento, né? Em consequência dessa ativação do karst, formaram-se os grabens de Arcos e de Doresópolis. Nesse momento, o nível de base é rebaixado e tem-se a gênese do cânion do Rio São Francisco. Os processos, né, de dissolução, eles vão se intensificando, a erosão da cobertura pelítica na porção sul da província também vai se intensificando e, então, é formado, né, a segunda geração de cavernas a partir desse novo nível de base que foi estabelecido provavelmente no Pleistoceno inferior. Posteriormente, né, o karst vai continuando a ser desenvolvido, né? Então, abre-se a possibilidade, né, da incisão dos cursos d'água, que são o Ribeirão dos Patos e o Ribeirão São Miguel, que são os principais cursos d'água da região.
E o karst continua se desenvolvendo, né? E atualmente a gente está no estágio atual de karstificação, onde a maioria das cavernas são secas. Eu vou agilizar aqui porque meu tempo já acabou. Então, entendendo como que foi desenvolvido o relevo kárstico, eu parti para o processo de inventariamento e de caracterização do patrimônio geomorfológico. A minha primeira ideia, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz pesquisa bibliográfica, fiz inventariamento dos sítios geomorfológicos que eu tinha interesse de estudar. Eu defini as feições, os processos que eu tinha interesse de catalogar. Aí eu parti para definição desses sítios. Então, assim, tinham várias dolinas, várias lagoas, várias cavernas. Mas o que era, né, mais relevante? Fui fazendo uma seleção, fui para o campo checar se aquilo era mesmo aplicável. Depois a gente refinou essa lista, fez uma quantificação a partir de metodologias específicas, como de Brilha, Pereira, Lima. Depois nós definimos as estratégias de divulgação e valorização e as propostas de monitoramento dos geossítios. No final, eu cheguei a uma lista de 35 geossítios distribuídos por toda a região kárstica de Arcos-Pains. Esses geossítios têm diferentes tipos de interesse, né, como geomorfologia, espeleologia, fluvial, geológico, arqueológico. Tem feições kársticas variadas, como afloramentos, dolinas, sumidouros, surgências, campos de dolinas. Então, assim, tem uma diversidade, eu identifiquei uma diversidade muito grande. A grande maioria desses sítios, né, eles estão em propriedade particular, não são unidades de proteção propriamente ditas, e estão num estado de conservação muito bom. São sítios que têm uma importância ambiental e científica muito grande, né? E dá para ver pela minha lista aqui. Nessa lista eu procurei identificar sítios com valor científico, educacional, turístico e que tinham valor de conservação. Então, eram 35 geossítios, né? Mais da metade em todas essas classes que eu defini ficaram acima da média, sendo que um dos sítios caracterizado teve relevância internacional, que é o cânion do Rio São Francisco, está marcado de azul na tabela, e muitos deles com relevância nacional. Aqui o tempo é muito curto, né? Então eu estou falando muito rápido, mas na minha tese eu detalho melhor a metodologia que foi utilizada. Então, eu identifiquei valor de uso científico muito importante na região, como, por exemplo, o cânion do Rio São Francisco, a Gruta do Mastodonte, onde o crânio do mastodonte foi retirado, né? A Gruta da Kazanga, que provavelmente foi visitada pelo Barão de Chiveg e recebeu romarias, né? Importantes, né? Ela é muito conhecida pelas suas romarias. Vestígios arqueológicos relevantes. Também tem um valor de uso educacional, como, por exemplo, o Museu do Karst, do Alto São Francisco, é um importante instrumento para utilização educacional. Tem cavernas didáticas muito interessantes, como a Gruta do Tio Rafa, esse vale seco que fica próximo à região de Corumbá, onde você pode observar, né, que no período seco tem só a marca do curso d'água, mas no período chuvoso ele é ativado pelo excesso das águas pluviais. Tem o valor de uso turístico também, grutas como as Grutas do Brega, Santuário, Zezinho Beraldo, torres kársticas, lagoas, e tem também construções históricas importantes. Essa é uma capela que fica na região do Mandembo,
onde o altar ele representa as paredes de uma caverna. É uma região que também tem um risco de degradação muito grande. Nesse mapa, eu estou mostrando todos os requerimentos minerários da região e vocês podem ver que, né, que toda a região ela foi requerida. Então, ela sofre uma pressão antrópica muito grande. E ainda não teve totalmente a sua exploração, vamos dizer assim, né, de cavernas, não foi totalmente prospectada, né? Até hoje estão sendo descobertas novas cavidades na região. Mas não só a mineração é o problema nessa região. Durante a minha pesquisa, eu observei que agricultura e pastagem, né, utilização, retirada da vegetação para o plantio de pasto e de agricultura é importante, né, também representam uma parcela importante de degradação. Muito lixo em algumas cavernas, quebra de espeleotemas, principalmente nas cavernas mais visitadas, e pichação. Como pegar todo esse conhecimento científico e traduzir isso para a população que às vezes nem reconhece aquele patrimônio? Inicialmente, então, eu fiz algumas palestras nas escolas da região, palestras com linguagem mais simples para o envolvimento dessa comunidade, né? Eu fiz a proposição de algumas trilhas educativas, alguns roteiros educativos, onde vão ser instalados painéis, né, com informações importantes em locais estratégicos. E é necessário também a melhoria da infraestrutura da região. Quem conhece lá sabe que existem poucas opções, né? Esse é um exemplo, então, de um painel que eu propus para ser instalado na entrada do MAC, onde vários dos sítios selecionados estão aí identificados com uma breve descrição do sítio. Então, o turista ele chega ali, ele tem essa vasta essa diversidade, né, de possibilidades, ele escolhe o que ele quer visitar e ele vai conhecer o lugar, né? Finalizando a minha palestra, durante a pesquisa eu certifiquei, né, que a região cárstica de Arcos Pains é um excepcional exemplo do karst intertropical brasileiro. Nessa região existe um impacto antrópico, uma pressão antrópica muito grande, né, que tem causado profundas mudanças na paisagem. As ações direcionadas para o geoturismo são um incremento importante na forma do conhecimento desse patrimônio espeleológico, porque ela incentiva o desenvolvimento de pesquisas, né, sobre o sistema kárstico e sobre o patrimônio espeleológico local. E esse aumento do conhecimento promove a segurança para a tomada de decisão estratégica, né, para os gestores públicos e também para os empreendedores, que vão ter uma ideia melhor das melhores regiões para que os empreendimentos sejam instalados. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos. Aí está o meu contato. Quem quiser saber um pouco mais sobre a minha pesquisa, né, eu estou à disposição para conversar um pouco mais com vocês. Essas são algumas das referências bibliográficas que eu utilizei, né? São só as mais importantes. E eu aguardo vocês mais tarde na nossa live no canal da SEE no YouTube. Até mais tarde.